Após a morte dele, sempre ficou algo no meio disso tudo, sabe? A questão da minha sexualidade, sempre houve o medo de acontecer a mesma coisa comigo, sempre houve o cuidado, tanto da minha mãe quanto do meu pai, com a minha pessoa, de ter medo do fato de eu ser gay e aquilo acontecer comigo. Sempre teve esse fantasma no nosso meio, porque foi uma coisa assim que abalou muito, não tanto a questão da sociedade em si, mas a questão da parte da família. Sempre teve esse medo, sempre teve esses porquês, por que que aconteceu isso com ele, por que que foi com ele, por que que foi dessa forma. E assim, eu sempre cresci nessa visão do grande homem que ele foi, tanto para as pessoas quanto para mim. Este depoimento é do Pedro Lucas, sobrinho de Jonathan. O Pedro hoje tem 27 anos. Ele apareceu aqui no segundo episódio. Quando Jonathan foi assassinado, Pedro tinha apenas 4 anos. O crime repercutiu em todo o Cariri cearense. Foi a manchete do Jornal do Cariri, saiu em muitas rádios. Hoje, é muito comum que as pessoas, ao citarem Jonathan, o associem diretamente à sua morte trágica. Ao longo dos 3 primeiros episódios, nós não demos quase nenhum destaque para o assassinato, para fugirmos de uma narrativa criminalística ou sensacionalista. Antes de continuar, se você ainda não escutou os episódios anteriores deste podcast, talvez valha a pena voltar lá. Mas se você não se importa com isso, tudo bem. E se você já escutou os 3 primeiros episódios, já sabe do nosso quadro. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Para você acompanhar este episódio, é importante lembrar que Jonathan foi um jovem LGBTQIA+, que marcou o Cariri cearense por seus eventos sociais. Ele foi um importante editor de revistas que, na época, na década de 90, inovou a publicidade e o jornalismo na região. Ele também deixou seu nome no mundo da moda. Era estilista, organizava desfiles, agenciava modelos e era cerimonialista. Além disso, tinha um programa de rádio semanal. Foi assassinado dentro de casa, aos 33 anos. O crime foi de extrema violência. O caso foi investigado, o assassino foi preso e cumpriu pena. Esse crime chocou toda a população de Juazeiro do Norte e das cidades vizinhas. Mas houve um grupo em especial que sentiu mais forte a porrada: a comunidade LGBTQIA+. A gente tinha muito medo, porque se acontecer isso com o Jonathan, que era uma referência, né? Então podia acontecer com qualquer um. Quem lembra dessa sensação de medo é o bailarino Alisson Amâncio. Ele é um importante artista de Juazeiro do Norte, amigo de Jonathan. O caso de Jonathan, infelizmente, não foi único nem isolado. No mesmo final de semana da morte de Jonathan, outras 3 pessoas foram assassinadas. Essas 3 pessoas não eram LGBTQIA+. Alisson não consegue precisar, mas ele lembra que estava ocorrendo, no intervalo curto de tempo, cerca de 1 ano, outros assassinatos similares ao de Jonathan, em que as vítimas, essas sim, eram LGBTQIA+. Ok, a gente não quer dar dimensão para o crime em uma perspectiva sensacionalista, mas nós não podemos omitir um debate importante. Ser LGBTQIA+, no Brasil é, ainda hoje, conviver com o medo constante de sofrer algum tipo de violência. Durante a nossa pesquisa, nós escutamos alguns relatos das humilhações que Jonathan recebeu na vida, xingamentos e até agressões físicas, mas a gente preferiu não trazer detalhes na narrativa. Mas é importante a gente saber que o Brasil é, há mais de uma década, o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Eu vou repetir. O Brasil é, há mais de uma década, o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. A gente não tem contabilizado ainda os dados de 2023, mas com os dados de 2022, nós conseguimos ter uma dimensão dessa mazela. De acordo com o Observatório de Morte e Violência LGBTQIA+ no Brasil, a cada 32 horas, no nosso país, uma pessoa LGBTQIA+ é assassinada. Em 2022, foram 273 mortes de forma violenta, sem contar que esses dados são subnotificados, ou seja, provavelmente são menores do que a realidade. O Ceará
De acordo com o dossiê, foi o estado em que houve o maior número de mortes em 2022. A gente deixou o link dessa pesquisa na descrição do episódio, você pode conferir lá depois. 23 anos depois da morte de Jonathan, apesar de inúmeros avanços e conquistas do movimento, é muito triste você imaginar que muitas LGBTQIA+, em especial a população trans, correm o risco de perder suas vidas por simplesmente serem como desejam ser. A morte de Jonathan repercutiu na comunidade LGBTQIA+. O cuidado redobrou. Impactou muito com os encontros, assim. Tipo assim, porque você não queria mais sair com uma pessoa que você não conhecesse, assim. Daria para fazer outra pesquisa só sobre como a mídia tratou o caso. O Jornal do Cariri, por exemplo, lançou um selo de cobertura especial com o título Caso Jonathan Keys. Rolou muita fofoca e desinformação. Houve também muitas homenagens. Dos inúmeros textos publicados, teve um que vale a pena destacar. Homofobia. Domingo, 10 de setembro de 2000. Juazeiro amanheceu estarrecido com a onda de violência. 4 pessoas assassinadas. Dentre elas, uma em particular chamou a atenção pelos requintes de crueldade. A morte do promotor de eventos Jonathan Keys. Joãozinho, filho de Dona Carminha, sempre foi um menino inteligente e batalhador. Na edição do domingo de 24 de setembro de 2000, 15 dias após o assassinato, a professora da URCA, Cláudia Rejane, escreveu um dos textos mais corajosos na época. Na coluna de opinião, ela assinou um artigo chamado Homofobia. 2 décadas depois, a gente convidou a Cláudia Rejane para gravar o texto para nós, e ela topou na hora. No texto, ela apresenta rapidamente Jonathan e reforça a tese de que sua morte vem de uma cultura perversa. Vamos escutá-la mais um pouquinho. Além do crime ter sido uma monstruosidade, não é um fato isolado. Há 10 anos, morria, nas mesmas circunstâncias, Ribamar, o estilista, e antes dele, Luizão, e tantos outros anônimos, não tão famosos quanto Jonathan, mas igualmente vítimas de um crime resultante de uma grande mazela social chamada de homofobia, que é a aversão aos homossexuais. Ela é decorrente da própria estrutura de uma sociedade dividida em classes sociais e ocorre no mundo inteiro. Numa sociedade patriarcal com um passado recente escravocrata, como a brasileira, preconceitos e discriminações são uma constante, seja a raça, cor ou orientação sexual. Orientação sim, porque, segundo Marta Suplicy, a pessoa não escolhe ser homossexual. Durante a infância, ela orienta a sua sexualidade para o sexo oposto, ou para o mesmo sexo, ou para ambos. Mas fobia, etimologicamente, quer dizer medo. O Dr. Freud dizia que se alguém tem alguma necessidade de se autoafirmar em alguma coisa, é porque tem dúvida. Alguém que agride gratuitamente um homossexual é porque não tem definições com a sua própria sexualidade e projeta no outro uma rejeição de algo que ele pode ser e não sabe. Estou indignada com a morte de Jonathan Keys. Não sou homossexual, o que não me faz melhor ou pior do que ninguém. Nem tinha tanta proximidade com ele, mas ele era amigo de muitos amigos meus, que estão sujeitos a qualquer coisa, por conta também da impunidade. É preciso uma ação contundente da polícia. É preciso encontrar e punir os culpados. Somente a organização e a pressão da comunidade pode levar à justiça, para que nunca ocorra o que aconteceu com Jonathan, como dizia o poeta Cazuza, para que o prazer de alguém não seja risco de vida. Boa parte da equipe que compõe este podcast experimenta na pele a dor e a delícia de ser LGBTQIA+. Muito se fala do sofrimento da população LGBTQIA+, e nós vamos continuar falando sempre disso, enquanto continuarem nos matando. A Marina Lima, uma cantora que Jonathan curtia, tem uma famosa música chamada A Francesa, que traduz bem o espírito da nossa pesquisa. A letra diz assim: mas os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado e nem no futuro. Não queremos mais mártires, queremos nossos corpos vivos. Jonathan Keys abriu caminhos para que nós pudéssemos dançar,
E assim queremos continuar distribuindo alegria e beleza para o mundo. Eu sou Thiago Coutinho e este é o último episódio de Beijos para Jonathan, um podcast para mexer com as suas memórias e emoções. Este programa é uma produção do Na Mídia, Laboratório do Curso de Jornalismo da UFCA, Universidade Federal do Cariri. Teve o apoio e financiamento das Pró-Reitorias de Cultura e de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFCA, e também da FUNCAP, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Beijos para Jonathan é uma peça educativa e sem fins lucrativos. Episódio 4. O luto é a luta. Jonathan organizava desfiles de moda e de Miss, editava revistas, apresentava programa de rádio, assinava colunas sociais, produzia eventos da High Society cafona de Juazeiro do Norte, cuidava da mãe, do pai e dos sobrinhos. Além de tudo isso, duas coisas me impressionaram em Jonathan. A primeira é que ele amava o carnaval. Talvez aqui role uma certa identificação entre eu e ele. Mais uma, né? Ele tinha um sonho, família, eu tenho um sonho. Meu sonho é estudar na escola de samba. Que, como eu tinha acesso, então eu vou lhe realizar seu sonho. Levei ele para São Paulo, botei ele para passear na camisa verde e branca, levei ele para o Rio, botei ele para passear na Imperatriz Leopoldinense. Foram os dois sonhos que eu realizei da vida dele. Quem contou dessa passagem de Jonathan pelos carnavais de São Paulo e Rio foi a Camila Montenegro. Ela vai já ser apresentada como merece. Por enquanto, ficamos com essas memórias. Se Jonathan já tinha o hábito de se arrumar de forma exuberante, imagina como ela caprichava no carnaval. E não precisava ir para Marquês de Sapucaí para usar fantasias incríveis não, viu? Aqui, em Juazeiro do Norte, ela dava um show nas suas fantasias. Na matéria que fizeram em homenagem a ele, publicada na revista Interview.com, que já comentamos no primeiro episódio, logo abaixo do título tem uma foto dele, com a seguinte legenda. Quem vai ler pra gente é o Pablo Silvino. Melhor fantasia na categoria luxo. Conquista de Jonathan Kiss na Festa Fantasia, realizada na ABB de Juazeiro em fevereiro deste ano. O ano, no caso, é 2000. A foto é simplesmente incrível. Eu vou tentar dar o máximo de detalhes possíveis e falar devagar, para que você possa tentar imaginar essa foto comigo. Bora lá. Jonathan está toda trabalhada no preto e no prateado. Com as coxas lindas à mostra, ela vestia um colã prateado com rajados pretos, mas não é daqueles de oncinha. A estampa lembra mais galhos e folhas, em desenhos meio arabescos. As botas pretas, de material sintético, vão acima do joelho e possuem muitas penas pretas. Além disso, ela usava luvas também pretas e brilhosas. No braço direito, por cima da luva, um anel prateado e uma pulseira com 8 argolas, também prateadas, combinando com o colã. As luvas vão até o final do braço, quase encostando nos seus cabelos. O cabelo do Jonathan é longo, negro, brilhoso e está escovado. Os cabelos ficam à frente dos ombros, na altura do sovaco. Preso nos cabelos, ele usava um adereço, uma espécie de coroa redonda, na cor predominantemente laranja, com detalhes pretos. O adereço da cabeça tem em torno de 50 centímetros de raio e está posicionado simetricamente aos dois ombros. O olhar de Jonathan, como de costume, está focado para a lente. O preto dos cílios e das sobrancelhas acompanham o vermelho dos lábios bem desenhado pelo batom e contrastam em um rosto muito branco que parecia não suar. Atrás dele, uma pessoa mascarada de arlequim. A foto descreve bem o glamour de Jonathan no carnaval. É uma roupa bem alegórica, digna de Marquês de Sapucaí. Durante a pesquisa, encontramos várias fotos dele assim, mas também encontramos uma foto dela praticamente pelada no Carnaval de Aracati. E aqui, queridas, eu preciso fazer um rápido parêntese. O Aracati é uma cidade de 75 mil habitantes, a 150 quilômetros de Fortaleza. Ela é conhecida por praias badaladas e paradisíacas e pelo maior carnaval do Ceará. Canoa Quebrada é a praia mais conhecida. No carnaval, a cidade se transforma e chega a receber 400 mil foliões por dia para curtir trios elétricos na praça e bebedeiras na praia. Lá acontece o Mela Mela, uma tradição ainda do século XIX
em que a galera fica se sujando com talco, goma, coloral. Para você entender um pouco melhor a dimensão da energia dessa festa, em 2023, a prefeitura contratou o trio elétrico da Pablo Vittar e a cantora declarou que o show ficou no top 3 dos melhores carnavais que ela já fez. Lembra da Verônica Leite? Aquela que você conheceu no primeiro episódio, que estudou com Jonathan Moreira de Souza e que disse que adorava quando Jonathan interrompia a aula para dar um recado? Pois é, anos depois da escola, provavelmente em 1995, Verônica viajou com ele para um carnaval em Majorlândia, uma das praias de Aracati. Ela guarda uma foto em que estão Jonathan e um amigo em cima de um batente de uma laje e agarradas em um poste. Ao fundo dá para ver uma multidão de gente brincando de mela-mela, um palco armado e o mar. Jonathan vestia apenas uma sunga fio dental com um tamanco salto alto e uma tiara no cabelo. Mas ele não se misturava no mela-mela, né, querida? Lógico. Ele ficava ali, dando o show dela lá de cima. Que aí ele ficava bastante agarrado e fazendo as performances. Levantava perna. E aí, agora o charme mesmo era o cabelo, porque era um orgulho desse cabelo, um cuidado lindo. Lindo. Ele passava por você e batia assim na humilhação. Na humilhação mesmo. E era dele. Pois é, imagina aí. A gata batendo o cabelo para um público de 400 mil pessoas. Neste carnaval, Verônica nos contou que ele levou 4 sungas, todas fio dental, uma para cada dia. Uma preta com florzinha, uma cobra coral, uma em tom neon e outra verde-limão. Dá para acreditar? Porque na época era muita audácia, sabe? Você botar um verde-limão, o povo todo ia olhar para você. E Jonathan Kiss queria ser olhado, né? Jonathan Kiss queria ser olhado. Essa frase da Verônica o define muito bem. E eu diria que, para além de ser olhado, ele gostaria de ser lembrado. E conseguiu. Quem conviveu com Jonathan, mesmo que muito rápido, dificilmente esqueceu da sua imagem. Suas festas tinham sua marca. Eu disse no começo desse episódio que 2 coisas me impressionaram em Jonathan. A primeira foi essa relação dele com o carnaval. A segunda é a Gaiola das Loucas. De todos os eventos produzidos por Jonathan, nada me impressionou mais do que essa festa. Ela é um marco para a comunidade LGBTQIA+, do Cariri. Na entrevista com Regina, a amiga dele que apareceu no 2º e no 3º episódio, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Aí ele estava sempre se juntando com pessoas capazes, entendeu? Tanto para aprender como para valorizar também o trabalho dessas pessoas, sabe? A Regina me contou isso quando ela estava explicando sobre os processos das revistas produzidas por ele. Mas a sensação que eu tenho é que a Gaiola das Loucas é um ótimo exemplo dessa imagem trazida pela Regina. A primeira pessoa que me falou da festa Gaiola das Loucas foi a Madonna. Calma aí, não é a cantora pop, é outra diva, uma amiga de Jonathan. Vamos deixar ela mesma se apresentar. Ele me conhecendo, eu sou muito fã de Madonna. Já participei de grupo de Vogue, que a gente fazia show de Madonna. Aí ele um dia começou a me chamar de Madonna, Madonna, e pronto, me pegou. Aí o povo foi chamando Madonna, Madonna, e eu falava assim, olha, Ailton Gama no profissional. Nome de guerra é Madonna. Madonna continua no mercado de dança de Juazeiro do Norte até hoje. Quando fizemos nossa entrevista, em março de 2021, foi num local onde ele dá aula de dança, um lugar bem aconchegante e com sons de passarinhos. As primeiras lembranças que Madonna tem de Jonathan é nas festas. Eles nem se conheciam direito, mas Madonna já sabia quem era Jonathan. Sempre se encontravam na festa. Era uma festa dentro de outra festa, que a gente fazia já outra festa. Ele era como tipo uma madrinha das bibas. Todo mundo respeitava e quando ele chegava era tipo uma rainha. Muito vaidoso, que ele era muito vaidoso. Ambos gostavam de festas e participavam da produção delas. O Ailton Gama, antes de se chamar Madonna, já fazia coreografias. Aí ele, de repente, para montar um desfile, Ailton, ainda era Ailton. Não quer montar uma abertura do desfile para mim, não. Uma dança, as meninas fazendo uma abertura de vamos. A amizade entre eles se constituiu por unir diversão e trabalho. Madonna chegou a morar com Jonathan por quase 1 ano.
Ambos fazem aniversário no mesmo dia, 19 de agosto. Duas leoninas juntas, não tem quem segure. Foram muitas parcerias, inclusive de uma festa especial. Uma festa que ela fazia dentro de uma concha, assim. Era uma música de Débora Blanco, que eu não me lembro, que ela me chamou. Madonna, vem fazer a coreografia pra mim. Foi você que fez a coreografia? Foi. Eu me lembro também de uma lá no Iguatemi, o que vai entrar era uma lata de leite, que era para dar para a ONG, né? Tinha as ONG, as crianças carentes, né? As duas festas que Madonna está falando, na verdade, é uma só, a Gaiola das Loucas. E a pessoa que está saindo da concha ao som de Débora Blando tem nome e sobrenome, Camila Montenegro. A mesma que realizou o sonho de Jonathan de desfilar no Carnaval da Marquês de Sapucaí. Camila Montenegro é uma das primeiras travestis de Juazeiro do Norte. Hoje, ela mora na França e nos concedeu uma entrevista por videochamada. Como já deu para perceber, Jonathan era cercada por muitas amigas e amigos. Camila e Jonathan se conheceram no tempo da escola. Ela é uma travesti famosa. Quem quiser conhecer melhor a história dela, basta procurar no YouTube um filme, Também Sou Teu Povo. É um curta-metragem, dirigido por Orlando Pereira e Franklin Lacerda. O filme conta um pouco da história dela, mas o que você precisa saber aqui é que ela é nascida em Juazeiro do Norte, na rua Todos os Santos. Em 1994, após a morte do pai da Camila, ela segue para São Paulo, onde passou por vários episódios de transfobia, mas consolidou sua vida como artista e dona de casa de show. Eis que, após 5 anos sem pisar em Juazeiro do Norte, ela, a Latieta do Agreste, decide fazer uma visita à Terra Santa de Padre Cícero. Mas a passagem dela não poderia passar despercebida. A cidade inteira tinha que saber que Camila Montenegro, a travesti, a lenda, estava de volta e iria fazer um grande show. Quem seria capaz de produzir esta festa e dar conta do recado? Jonathan Keys e a sua equipe, obviamente. O local escolhido para o evento foi a Iguatemi, a mesma boate em que acontecia o Arco da Velha, a festa que nós falamos no episódio anterior. Foi uma festa de edição única. Quem foi, foi. Quem não foi, perdeu. E quem também participou desse momento como público foi a Verônica Leite, a mesma que estava no Carnaval de Majorlândia em 1995. Pelo visto, ela não perdia uma, né? Todos os meninos se transformaram, assim, cada um que quis ir da sua forma, montados e tudo. E a Camila entrou, estava lá no palco, entrou numa ostra. Não, a ostra estava lá, né? E ela saiu dessa ostra, dublou lá e fez a performance dela, né? A Verônica, além de colecionar memórias, também guardou panfletos da festa. Um dizia: venha viver uma noite diferente e curtir o melhor do dance. Tinha a recomendação de que o traje fosse fantasiado ou todo de preto. O panfleto era preto e branco, tinha uma borboleta desenhada. A festa tinha parcerias com as rádios Vale e Tempo e com o Jornal do Cariri. O ingresso, como bem lembrou Madonna, era uma lata de leite em pó. Ao doar o alimento, você recebia um convite e ganhava um exemplar do Jornal do Cariri. Para a festa acontecer plena, havia uma gaiola e um tapete vermelho. Camila chegou quase um mês antes para providenciar tudo. Para dançar com ela no palco, ela reuniu 6 bailarinas, entre elas, Madonna. Foi uma festa que deu trabalho, viu, Thiago? Deu trabalho. Só foi uma festa, não foi uma festa direcionada exatamente para o grupo de LGBTQI+. Foi uma festa direcionada a todas as classes sociais. A festa ficou bonita porque tinha família, tinha criança, tinha a classe de LGBT, e tinha de todas as classes sociais. Foi uma festa maravilhosa. Peraí, foi isso mesmo que você escutou. Famílias e crianças aplaudindo as performances de uma travesti. Quando eu penso nessa festa, eu realmente a penso como um dos grandes feitos de Jonathan e sua companhia. Tiveram várias performances de Camila. Tem ela vestida de Iemanjá, de sereia, tem ela com os peitos lá de fora, e para cada número, uma nova coreografia acompanhada pelas 6 bailarinas. Cara, imagina isso. Você imagina uma festa trans com show de transexual há 24 anos atrás em Juazeiro do Norte. Sem sombra de dúvida, de todas as histórias que eu catei e descobri de Jonathan, essa
foi a que mais me emocionou. E de novo, volta aquela pergunta: como ele conseguia isso? Porque ele sabia fazer, ele sabia entrar dentro da sociedade. Quando ele recebeu muito não, mas quando ele conseguiu o espaço dele, ninguém conseguia dizer não para ele. Ninguém conseguia dizer não. E aí foi continuando a trajetória dele, né, a vida dele, né, o glamour dele até ser interrompido, né, Tiago, como você sabe, né? Ninguém conseguia dizer não para ele. A conversa com Camila foi sem nenhum romantismo. Ela reforçou a ideia de que Jonathan sofreu muito antes de conseguir o status que conseguiu e ter sua vida interrompida. Depois da entrevista, eu fiquei com essa expressão martelando na minha cabeça: vida interrompida. Eu usei várias vezes nos outros episódios. A vida de Jonathan é interrompida, mas a sua força, não. É muito curioso. Hoje, Jonathan leva o nome do Centro de Referência LGBT de Juazeiro do Norte. Acontece que Jonathan passava longe de ser o que se convenciona chamar de um militante LGBTQIA+. Já fazia 1 ano que eu estava pesquisando Jonathan Keys, quando eu recebi uma mensagem de e-mail. Olá, professor Tiago. Tudo bem contigo? Me chamo Leandro, sou estudante no curso de História na Universidade Federal de Campina Grande e estou desenvolvendo minha pesquisa de conclusão de curso, que tem como temática estudar o assassinato de homens LGBTs na cidade de Juazeiro do Norte, especificamente sobre o assassinato de Jonathan Keys. Gostaria de conhecer melhor o trabalho que o senhor está desenvolvendo. Achei muito interessante a sua pesquisa. Abraços. Eu fiquei bem feliz, porque era a primeira vez em que eu estava tendo contato com algum interlocutor dentro do ambiente universitário que também estava pesquisando Jonathan Keys. O Leandro, apesar de estudar em Campina Grande, na Paraíba, é de Juazeiro do Norte. Ele está concluindo o curso com um TCC sobre Jonathan Keys. Depois de trocarmos algumas mensagens, nós marcamos uma conversa. E é muito curiosa a abordagem da pesquisa de Leandro. O que eu procuro estudar é entender como é que a morte de Jonathan Keys, essa repercussão que esse crime bárbaro ele tem aqui na cidade, como em todo o Cariri, como, de alguma forma, ele vai despertar um sentimento e algumas pessoas começam a se juntar para formar um movimento aqui na cidade. Como a gente já viu, a morte de Jonathan causou uma grande comoção. Ele era uma figura muito conhecida da região e a forma brutal como ele foi assassinado gerou indignação na população do Cariri. Então as pessoas começam a ficar revoltadas porque assim, não morria apenas um promotor de eventos, uma pessoa conhecida. Morria uma figura que representava toda uma comunidade que ali era marginalizada. Então tu pensa, a única pessoa que tinha realmente para acolher e dar esse apoio era o Jonathan. E aí ele morre. Ou seja, todo esse pessoal fica ali, não tem ninguém para fornecer esse apoio. E gera esse sentimento de revolta. A interrupção da trajetória de Jonathan, que não era militante, foi praticamente o pontapé para que os LGBTQIA+, do Cariri começassem a se organizar para lutar por seus direitos. Tudo bem, Jonathan não era um militante, mas é inegável que a coragem que ele tinha de se vestir como ele se vestia, de ousar ser quem ele era, é de uma força política imensa e reverbera até hoje. E depois vem as paradas LGBTs. A primeira parada a acontecer na cidade foi no ano 2004. Durante as paradas, era comum haver um momento de homenagem a Jonathan Keys. E a homenagem era o seguinte: a parada que começou saindo do Giradouro, da Praça do Giradouro, era um percurso longo pra caramba, saia da Praça do Giradouro, aí subia aqui na Castelo Branco, descia na Rua São Pedro, chegava na Praça da Prefeitura, parava-se para acender vela e rezar pro Jonathan. Era assim as homenagens. Quem traz essa memória para nós é Faustino Pinto, coordenador nacional do MOHAN, Movimento de Reintegração de Pessoas Afetadas pela Hanseníase. Ao ver as homenagens póstumas a Jonathan, Faustino percebeu que seria interessante mudar um pouco o foco. Eu quero focar na figura do Jonathan enquanto uma figura icônica da cidade de Juazeiro do Norte do Cariri. Como vocês colocam sempre o Jonathan como foco dessa homenagem póstuma, vamos ampliar isso.
E foi assim que surgiu a ideia da Comanda Jonathan Keys. Anualmente, a Comanda homenageia importantes LGBTQIA+, da região, pessoas que são inspirações para o movimento. Eu não quero só falar de violência, eu quero fazer com que essas histórias elas inspirem outras pessoas. Né? Você veja uma determinada história contada que você pode levar para a sua vida. Hoje, a Comanda Jonathan Keys é uma grande forma de celebrar a vida das pessoas que lutam pelo direito LGBT na região do Cariri. A imagem de Jonathan permanece e continua a inspirar muitas homenagens. Em 2007, o Alisson Amâncio, aquele que apareceu no comecinho deste episódio, montou uma companhia de balé. E o primeiro espetáculo da companhia se chamava Keys. E aí eu coloquei o Keys com Q, né, de querer. Porque era justamente esse lugar de você querer se afirmar na sociedade, uma sociedade que te reprime, uma sociedade que te maltrata. A entrevista com o Alisson foi também feita logo no comecinho da pesquisa. Na época, eu nem sonhava com este podcast. Então, você irá escutar alguns barulhos de carro nas gravações. O espetáculo Keys contou com a participação de uma atriz em cena fazendo o Jonathan, mas que também era uma drag queen. Tem esse lugar de ser um gay em Juazeiro, né? Porque é um pouco do Jonathan, mas é um pouco de mim, é um pouco do meu irmão, um pouco de todo mundo. E aí, assim, eu fiz um folder e aí dedicado na memória de Jonathan Keys, assim. Eu não digo que é um espetáculo sobre o Jonathan. No folder eu falo que é um espetáculo dedicado ao Jonathan. Só que, claro, tem esse lugar dele muito forte no trabalho. O espetáculo é uma forma de Alisson e toda a sua geração dizer um muito obrigado a Jonathan. Eu acho que todas as pessoas daquela época têm uma certa gratidão com o Jonathan. Tem um lugar do amigo, do parceiro, mas também tem um lugar de abrir muitas portas, eu acho. O espetáculo Keys termina numa festa, com a atriz que faz Jonathan dançando. Eu acho essa imagem muito linda, e é assim também que eu quero terminar este último episódio. Dias desses, eu vi uma citação do historiador carioca Luiz Antônio Simas, em que ele diz: a gente não brinca e festeja porque a vida é mole, a gente faz festa porque a vida é dura. E é exatamente isso. Passado quase 3 anos pesquisando Jonathan Keys, só me resta dizer obrigado. Obrigado pelo tanto que você nos ensinou. Jonathan é essa pessoa contraditória que fazia festas assistencialistas para agradar a elite, ao mesmo tempo em que não tinha medo de performar sua sexualidade por onde andasse. Foi a mãe de muitos, aquela que acolheu e abriu portas. Obrigado pela coragem, Jonathan. Obrigado por ter dançado muito. E principalmente, obrigado por ter feito da sua vida uma festa. Um beijo, Jonathan. Este foi Beijos para Jonathan. Este podcast foi feito a muitas mãos, muitas mesmo. Eu guardei para o final e não poderia deixar de mandar aqui um beijo especial para todos que apareceram neste episódio. Um beijo para o Pedro Lucas, um beijo para o Alisson Amâncio, um beijo para Cláudia Rejane, um beijo para Madonna, um beijo para Camila Montenegro, um beijo para Verônica Leite, um beijo para Cícero Leandro e um beijo para o Faustino. Beijos, beijos, muitos beijos. Um beijo também para as muitas pessoas que colaboraram de alguma forma com este projeto. Você já sabe, mas não custa lembrar. Beijos para Jonathan é uma produção do Na Mídia, resultado de uma pesquisa feita com financiamento público e realizada pelo curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri. Um beijo para a Universidade Pública. Como todo episódio, a dica da música de hoje é Bombinha, de Juliana Linhares. Bota aí no teu tocador e escuta logo depois dos créditos. Um beijo para você que nos acompanhou até aqui. Por favor, compartilhe e divulgue nosso trabalho. Caso você queira conhecer mais sobre o nosso projeto, segue a nossa página no Instagram, @namidia.ufca. O roteiro foi escrito por mim, Thiago Coutinho, com a colaboração de Cibele Moraes, Letícia Holanda, Ian Tavares, Pablo Silvino e Emerson Ramon. Esses bolsistas maravilhosos que seguram mesmo a peteca. A trilha sonora é do multiartista Gilles Diniz. A edição é do guerreiro Paulo Vitor Vaz. A direção de arte da elaboração da identidade visual
é do Pet Cambada, um projeto chiquérrimo da UFCA, e a execução é de Emerson Ramon.